falando um pouco mais sobre o varejo, as nossas lojas funcionam como se fosse um laboratório de ideias e perfumes e sensações. E todo esse tempero a gente traz para Granado, se reinventa e entrega de novo para o consumidor final. Quando a gente pensa na Pague Menos, a companhia tem um propósito muito grande, já comentei aqui sobre isso, que é levar saúde com amor. E aí, quando a gente fala de levar saúde com amor, é fazer com amor, na verdade, tudo que que faz parte do nosso dia a dia, né? Trazer inovação cuidando das nossas pessoas é a nossa forma de manter a tradição, né? Hoje a gente está recebendo duas marcas incríveis no varejo brasileiro. A Granado, uma empresa com mais de 100 anos, mais de 150 anos, né? Então, assim, é uma história fantástica com o Leonardo e também a Priscila, né, representando a Pague Menos. E eu queria que vocês se apresentassem falando de vocês antes de chegar nessa cadeira, né? Como é que foi essa trajetória e como é que vocês chegaram, né, onde nós estamos hoje? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e contar um pouquinho sobre a nossa Black aqui na Pague Menos. Me apresentando e contando um pouquinho do meu contexto, né? Eu tenho aí mais de 15 anos de trajetória em digital, comecei a minha carreira lá na Americanas.com, antes de ser B2W, né? Nos primórdios do e-commerce. Depois eu fiz um movimento para a indústria, mas sempre com foco em digital, né? Passei pela Samsung, fui para a Sony. Depois eu mudei completamente de segmento e fui para a ESPN, o canal de TV, no momento de transformação da TV paga, onde a empresa precisava aprender sobre digital. E aí então dei um salto para a mídia, na verdade. Depois disso também passei por um novo negócio da Globo. E antes da Pague Menos eu estava na Rappi, né, num marketplace, enfim. Estou fazendo agora, prestes a completar 1 ano de Pague Menos, né, estou muito apaixonada por varejo farmacêutico, acho que tem uma questão de propósito. O propósito da Pague Menos é levar saúde com amor para todos os brasileiros e isso, eu me sinto muito privilegiada de estar podendo contribuir para o varejo dentro desse contexto de saúde. Então, esse é um pouquinho da minha história. Parabéns, muito bom. E, Léo? Então, obrigado pela oportunidade, prazer, Priscila. Tá? Minha história vem de tecnologia, né? Então, minha vida toda foi vivenciada na tecnologia. Eu comecei em Correios, tá? Na parte de supply. Depois migrei e fui para Ponto Frio, tá? Ou seja, um grande varejista que a gente tem no Brasil. E depois fui cair na Casa Granado. Era uma passagem, foi lá Casa Granado, uma temporada só, que eu trabalhava na consultoria, e acabou que eu vivi a Granado. Hoje eu tenho quase 20 anos de Granado, já passei por várias áreas dentro da Granado, e o meu momento de chegar na Granado, a gente tinha 2 lojas, que eram farmácias, tá? A origem da Granado é farmácia, né? E eram farmácias de manipulação. A gente tinha 2 lojas, uma no centro do Rio e a outra na Tijuca. Continua os prédios sendo nossos lá no Rio. E eu participei desse projeto de transformação do que é hoje a Granado. Esse mindset de virada, de sair de uma farmácia de manipulação e para uma loja de presente, né, perfumes, cosméticos. E tem apoiado, né? Eu já passei por vários pontos de transformação e agora o desafio maior é manter a tradição, tá? Com o crescimento exponencial que a gente está tendo no varejo em si. A gente cresce muito anualmente, mês a mês a gente está meta atrás de meta aí. E esse momento de Black Friday para a gente é um momento de aquisição de clientes, de fidelização, de entender o nosso cliente. E é o momento que a gente mais trabalha no ano, tá? A gente tem 2 datas sazonais dentro da Granada, que é a Semana Granada que a gente faz em julho. E a Black Friday e o Natal em si, como para todo uma antecipação, né? É um esquenta ali pro Natal, só que é um momento que a gente começa a testar nossos sistemas, começa a testar o nosso digital, tá? Com carga pesada de testes, 3 testes. A gente está trabalhando há meses já para entregar uma Black Friday para o consumidor brasileiro e a gente tem muito o que falar hoje aqui. Legal. Você citou uma palavra que marca muito as 2 marcas, né? Tradição, né? Então a Pague Menos
44 anos de mercado, a Granado 154 anos de mercado. E como que você concilia tradição com inovação, né? Então, tem um lance, né, de deixar de ser uma empresa familiar, né, porque está na sua origem, né, os fundadores ficaram durante muito tempo, a família muitas vezes continua, mas se abre para o mercado, né? E aí você tem que trazer toda essa questão de inovação. Como eu vinculo as duas coisas? Mantendo a tradição, mas também trazendo inovação. Acho que talvez a fórmula certa aí não é substituir, né, a parte de produtos, mas a gente inovar e reinventar os nossos produtos, seja com uma embalagem nova, seja com um produto novo de uma linha específica nova que está latente isso no Brasil, e a gente olha bastante o mercado. Para onde o mercado está indo, talvez a Granado esteja posicionada bem à frente, puxando esse tópico. Tá? Falando um pouco mais sobre o varejo, as nossas lojas funcionam como se fosse um laboratório de ideias e perfumes e sensações. E todo esse tempero a gente traz para Granado, se reinventa e entrega de novo para o consumidor final. Tá? Para falar de tecnologia, a Granado investe bastante em tecnologia. A gente tem sistemas de ponta que eles estão bem integrados, tá? E isso traz a parte da inovação, mas para dar uma experiência bem fluida para o cliente ali, que é a ponta final. Acho que o cliente só vê ali o que é o PDV, né? E talvez o nosso site, nosso e-commerce, mas por trás tem todo um ecossistema, tem tudo abaixo daquela pontinha do iceberg ali, por trás mantendo tudo isso. E a gente tentando manter uma experiência fluida e trazendo sempre inovação para o cliente final. Inovação nem sempre é só tecnologia, né? É uma forma de se comunicar, identidade visual. Priscila, como é que funciona isso na Pague Menos? Esse é um tópico bem latente, né, no nosso momento. A gente vem, de fato, fazendo uma transformação dentro da companhia, né, e isso se reflete em todas as áreas, seja no digital, seja na nossa marca, né, a gente trouxe aqui hoje a nossa dry bag, foi o primeiro item que a gente mandou produzir com a nova logo, a gente fez um rebranding esse ano, né, e sobre equilibrar essa questão de cultura, da tradição com a inovação, né? Quando a gente pensa na Pague Menos, a companhia tem um propósito muito grande, já comentei aqui sobre isso, que é levar saúde com amor. E aí, quando a gente fala de levar saúde com amor, é fazer com amor, na verdade, tudo que que faz parte do nosso dia a dia, né? Trazer inovação cuidando das nossas pessoas é a nossa forma de manter a tradição, né? O que eu quero dizer com isso? A gente está num período onde tudo está se transformando, processos, ferramentas, só que a gente tem um cuidado muito grande com os nossos stakeholders, sejam eles os nossos funcionários, né? E aí, quando a gente fala da Pague Menos, a gente está falando de 27 mil funcionários espalhados Brasil afora, a grande maioria dentro das lojas. Se eu vou mexer numa ferramenta lá na ponta para ganhar produtividade no meu pedido digital, essa ferramenta ela tá pensada para a usabilidade do operador da loja? Isso para a gente é sobre tradição, é sobre a gente ter cuidado com todo o nosso ecossistema, né? E, obviamente, o nosso cliente, a gente está garantindo a melhor experiência para ele também. Então, a gente está o tempo inteiro respirando inovação, mas a inovação ela é sempre muito pensada com seus impactos em todos os nossos stakeholders, e eu acho que essa é a nossa grande fortaleza para a manutenção de cultura, sabe? E vocês, Priscila, vocês usam alguma referência quando você pensa em inovação, como você pensa, quando você olha lá para frente, né? Porque a gente tem que estar se transformando, sempre pensando lá na frente. E aí eu vou trazer aqui uma visão muito do passado, né? Antigamente você olhava a farmácia e geralmente elas estavam mais localizadas onde a idade média era mais alta, né? A gente até estava falando de Rio de Janeiro, você chegava ali em Copacabana, onde tem muito, né, a idade média mais alta, uma farmácia colada na outra, né? E não é não é só esse o seu consumidor, né? Mas também você tem que pensar nele, né? E quando você pensa em inovação, tecnologia, todo mundo já fala assim, ipa, como é que eu vou colocar tecnologia e como é que esse usuário vai se adaptar? Então, eu trouxe 2 temas aqui, né? Visão de futuro, né? Olhando essas tendências e também olhando o seu consumidor de hoje, né? E lá na frente.
Perfeito. Eu acho que a gente... somos varejo, né? Então, a gente está sempre olhando na estratégia, mas apagando o incêndio no momento, né? E é curioso isso que você falou sobre a questão de onde está a farmácia e de você ter um público idoso mais volumoso, e esse público não necessariamente ser digital. Uhum. Hoje, antes de eu vir para cá gravar com vocês, eu estava com a Nielsen, que estava apresentando a Web Shoppers, né? Que é uma pesquisa já muito reconhecida no mercado. E foi curioso porque eles mostraram justamente um dado de que o público 50 mais está consumindo mais no digital. Então, aquela crença que a gente tinha lá atrás de que o idoso não vai nos canais digitais, ela também está caindo por terra, né? Porque hoje em dia todo mundo passa o tempo inteiro com o seu celular na mão. Então, o celular, ele é digital, né? Enfim, acho que a gente, na verdade, tem como estratégia um foco muito grande no cliente de cuidado contínuo. Quando a gente fala do cliente de cuidado contínuo, sim, você tem uma parcela que é de pessoas mais idosas, mas quando você tem um diabético, por exemplo, um diabético, ele não necessariamente é um idoso, né? Hoje em dia, a gente tem um aumento considerável do uso de psicotrópicos. Psicotrópicos são medicamentos que, muitas vezes, que aliás é uma tendência, né? Você tem pessoas cada vez mais jovens consumindo. Então, o nosso foco como negócio e as nossas tecnologias, elas estão sendo pensadas para esse cliente, tá? Independente da idade dele, como a gente, de fato, consegue garantir que o cliente de cuidado contínuo tenha uma melhor jornada. E isso passa pela experiência dele no digital, por onde eu tenho uma loja física para melhor atendê-lo, qual é o serviço de saúde que eu vou entregar para ele, né? A PagMenos hoje tem em mais de 1.100 lojas o nosso Clinic Pharma, que são mini consultórios onde nossos clientes podem ter acesso a mais de 60 serviços, sendo mais de 10 serviços gratuitos, né? Como medição de glicemia, bioimpedância, aferição de pressão. Então, sempre pensando nesse cliente de cuidado contínuo. E como que você concilia esse lance como você disse, né, da saúde? Só que na farmácia hoje não é só saúde, né? Óbvio que tudo envolve saúde, né? Mas você tem o bem-estar, você tem beleza, você tem vários outros setores que hoje compõem a farmácia. Eu até brinco assim, a coisa que eu menos quero é entrar com a minha esposa na farmácia, porque eu não saio mais, né? Porque a mulher tem um quê assim na farmácia que é incrível, né? Ela gosta e ela fica ali. Então, você tem muito tempo do seu consumidor hoje dentro da sua loja, né? A gente tem sim, você tem razão, a gente tem muito tempo do consumidor dentro da nossa loja, e complementando sobre a pergunta anterior, né, e os idosos, você tem mães, né, que precisam de fralda, que precisam de lenço umedecido, que precisam de remédios para os seus bebês. Então, assim, quando a gente pensa na farmácia, na verdade, ela passa pela jornada das nossas vidas desde sempre, né? Que é tão automático a gente ir numa farmácia que a gente não nota. E eu acho que dentro desse processo de transformação da PagMenos, tem toda uma valorização e novos espaços onde a gente está se colocando, que eles estão relacionados à saúde e bem-estar, né? Então, por exemplo, a gente foi a primeira farmácia a participar de um festival. A PagMenos estava no Detal. E foi um sucesso, e as pessoas amaram. E me parece até óbvio, né? Você está num festival, seu pé pode doer, você pode estar com dor de cabeça, você pode precisar de um lenço para limpar a sua mão. Enfim, tantas possibilidades. Você pode estar com o estômago ruim, porque você bebeu alguma coisa e você tem um sorrisal. A farmácia, na verdade, ela hoje não passa pela questão da doença. Ela é um lugar onde você vai cuidar do seu bem-estar, onde você vai cuidar da sua aparência, porque você vai comprar um dermocosmético, onde você eventualmente vai precisar de uma água, e aí você também encontra água ali. Mas, de novo, a gente sempre mantém um foco muito grande no nosso propósito de levar saúde e de atender da melhor maneira possível o cliente de cuidado contínuo. Fantástico. E, Léo, quando a gente olha para Granado, né? Quais são essas tendências que vocês estão olhando aí, falando de transformação digital? Então, de transformação digital, a gente está olhando bastante para a área de IA,
Tá? Isso é um tema latente, eu acho que até tá virando até factoide. Todo mundo fala de IA, mas a gente está conseguindo aplicar isso na prática, tá? Nossas campanhas são personalizadas, então eu estou entendendo. A dificuldade é entender como o nosso cliente se comporta em nossas lojas, o que ele precisa, o produto que ele quer comprar, a recompra dele, né? Tem produtos que a gente sabe qual o tempo que ele dura e eu consigo engatar campanhas personalizadas dizendo, Cláudio, quer comprar seu hidratante? Já está na hora. Então eu consigo já fazer esses cálculos com uma IA preditiva para engatar campanhas através de um CRM robusto, claro, eu tenho que ter dados bem massivos para isso, para engatar nessas campanhas mais personalizadas possíveis. O nosso site, inclusive, a gente está com ele personalizado, engatando ferramentas ali que são retroalimentadas e fazem a personalização em tempo real. Né? São tecnologias novas, que a Granado não possuía antes, e a gente está colocando isso à disposição na nossa área digital. E isso você vê que tem uma vírgula ali que a gente consegue aumentar a nossa taxa de recompra, o ROI, você também verifica ali no final que isso tem um resultado que é latente. Tá? Na parte também de atendimento, né? Acho que até um pouco que pode fazer aqui com a Pague Menos, a gente tem investido bastante em entender do que o nosso cliente precisa, né, nos nossos canais digitais. Tudo a gente tem olhado bastante para um atendimento que a gente consegue fazer uma machine learning ali e retroalimentar nossos sistemas para fornecer uma experiência mais fluida para o cliente, seja numa troca, seja num prazo de um frete que expirou. Então, nosso cliente ali, quando ele entra em contato conosco através de uma compra que não foi entregue no prazo, um exemplo, assim que ele coloca um CPF ou um e-mail, eu já sei que aquele cliente está com problema. E eu já indico quais são as opções para aquele cliente ali, para ele ter uma solução rápida, sem ele ter que se explicar e entrar um agente ali. Eu já tenho um agente autônomo por trás desses atendimentos que faz esse serviço e eu consigo ter uma solução o mais rápido possível e atender essa satisfação que o cliente espera da Granado, né? Esses são alguns dos temas, mas assim, se eu for enumerar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Outro fato também, nossos PDVs são links, né? A gente está aqui na Links. Toda a parte de inovação, a gente tem trabalhado bastante com a Links, desde a parte de APIs, né? Tendo dado ali em tempo real, nossos sistemas por trás ali no back-office, eles recebem essa informação just in time ali da Links para a gente gerar tudo que a gente precisa de dados, informações para os nossos sistemas e também alimentando o CRM, porque assim, eu tenho que falar bastante de CRM, porque é o que volta para o cliente, né? Sim. Então, se eu trabalho bastante no CRM, a solução para o cliente, a jornada do cliente, ela fica muito fluida, não tem fricção. E quanto mais eu trabalho nisso, melhor é essa experiência do cliente da Granado, tá? E isso eu fidelizo o nosso cliente. A gente não está falando mais de vender, eu estou falando de fidelizar, de ter uma recompra do cliente, ele conhecer a Granado e ele saber que o Cláudio pensou num presente para a esposa dele ou para os filhos, ele vai ter lá na Granado como um player de mercado que ele vai, tem qualidade, tem tradição e está sempre entregando uma inovação, um produto novo que, está todo mundo querendo e vai comprar na Granado. Tá? Muito legal. Depois eu quero falar mais sobre isso. Mas vamos entrar aqui no tema Black, né? Sim. Eu acho que vale a pena trazer porque todo mundo o consumidor, né, ele acha que a Black naquele dia ou naquela semana e acabou ali, a hora que sai do site ou sai o cartaz da loja, tudo se encerrou. Como é que funciona para vocês Black Friday? E tenta tangibilizar para a gente os canais também, né? Porque uma coisa é uma estratégia de site, o canal digital, outra coisa é uma estratégia da loja, outra coisa é uma estratégia que envolve os marketplaces, CDs, né? Então, como é que funciona isso para vocês? Quando começa esse planejamento e quando ele termina, né? Falando da Black especificamente, esse planejamento a gente começa assim que termina a Semana Granado para a gente, tá? Que foi no meio do ano. E o que ela envolve? Acionar todos os times de infra, de negócio, stress test, testar a integração entre sistemas, testar a nossa capacidade de processamento de pedidos no WMS, testar se o estoque está batendo com a realidade, porque não adianta eu colocar promoção, baixar preço, se eu não vou conseguir entregar, se eu tenho uma ruptura de estoque. Isso é bem importante. Tudo isso envolve um time imenso,
que a gente não para de trabalhar desde o momento que a gente sabe, ó, já temos a data da Black, iniciamos tal dia e findamos em tal dia. Para a gente não é uma corrida, né? Na verdade é uma maratona que a gente está desde 2 meses já trabalhando nisso para trazer essa experiência para o cliente da Granado. Já tivemos experiências no passado não tão boas, entendemos nossos erros, corrigimos, tá? Então assim, desde então a gente está correndo para isso. Mas o principal ponto da Black para a gente de preparação é testar todo esse ecossistema que tem por trás, seja de um PDV, seja do e-commerce, seja de um WMS, seja de um TMS, que é a solução de embarcação, de transportes, e até dos gateways de pagamento. Tá? Então isso tudo tem que estar amarrado e bem relacionado entre o ecossistema que está por trás de tudo. Porque o cliente ele quer comprar, ele quer botar o produto dele no carrinho dele, no checkout, pagar, receber o e-mail dele que sua compra foi aprovada e tal dia vai estar em casa dele, qual o prazo dele estimado. É isso que o cliente quer. Agora por trás não. A gente tem toda uma arquitetura que tem que estar bem. A engrenagem tem que estar funcionando para a gente entregar essa Black Friday. Resumindo, é uma ação muito forte de a execução e o pós, né? Porque pós. Não termina ali, né? Não termina. É o cliente satisfeito recebendo o produto no menor prazo possível e dentro da expectativa que ele quando ele comprou, né? E Priscila, não existe Black Friday para farmácias, né? Não, imagina, estamos aqui, ó, num preparo danado. Na verdade, esse é um dilema, né? Assim, no passado, acho que a gente pensava isso, né? Mas fala como é que funciona pra gente hoje. Eu acho que, de fato, talvez o varejo farmacêutico tenha sido um dos últimos segmentos de varejo a botar o pé na Black, né? Mas existe sim, acho que a Pague Menos, inclusive, foi bastante pioneira nesse sentido, tá? A gente vem num preparo desde julho, na verdade, como o Léo falou, envolvendo todas as áreas da companhia, né? Logística, operações, marketing. A gente anunciou semana passada, né? A Juliette tá com a gente nessa Black. Ela e Dona Fátima, a mãe dela, são clientes da Pague Menos, tem um super fit conosco. Então, toda essa questão de campanha também é algo que a gente já vem construindo há bastante tempo, né? Estratégia de canal. Então, pra gente, o app, ele é bastante estratégico. A gente vem num investimento do ponto de vista de tecnologia, numa construção de um roadmap bastante robusto. Então, o que vai ser oferta exclusiva do app? O que vai ser oferta digital? O que é oferta para toda a rede? Quando for para toda a rede e é no digital, faz sentido a gente fazer receba em casa? Ou tem oferta que a gente vai fazer só retiro em loja? Porque aí também é uma forma da gente ajustar o impacto na operação, né? Precisamos de temporários em determinadas lojas, porque a gente sabe que o impacto é maior, a venda é maior. Eu acho que é uma construção muito robusta. Ferramentas de tecnologia e, obviamente, estressar o pico de acesso é fundamental. A gente já tem planejado com os nossos principais parceiros. A gente vai ter uma sala de guerra na quinta e na sexta da Black, com todos os nossos principais parceiros de ferramentas de tecnologia em loco, lá na Pague Menos, para se acontecer algum incêndio, todo mundo tá lá de fácil acesso e conectado, enfim. É um trabalho muito robusto. Teremos mais sobre todo o preparo, né? A gente entrou com parcelamento em 10 vezes durante o mês da Black. É uma vantagem super competitiva, né? Para quem quer participar desse momento de promoções. E a gente vem com promoções muito fortes. A gente vai chegar aí com produtos até 80% de desconto. E aqui dentro desse preparo, acho que tem uma preocupação muito grande também de... Você vai dar 80% de desconto? É verdadeiro? Isso. E se você vai dar 80% de desconto, vai ser um item muito bacana, de verdade. Porque não é para ser aquela coisa que, isso aqui não conta, né? Então, enfim, é um preparo muito forte para fazer a melhor Black pensando no nosso cliente. E o que surpreende vocês nessa data? Assim? O que vocês não esperam, olhando o ano passado, talvez, né? Então, ano passado dá para ter referência. Tinha alguma expectativa que foi surpresa quando ele se realiza? Tem alguma história que vocês podem trazer aqui para compartilhar com a gente? Eu acho que no caso da Pague Menos,
pensando na participação do digital na companhia, né? No ano passado, a participação do canal digital na semana da Black, ela bateu patamares nunca antes vistos na rede, né? E isso, obviamente, gera um impacto operacional, porque quando a gente pensa em farmácia, até por uma questão regulatória, o produto sempre sai de uma loja. Eu não mando do CD direto para o cliente. Então, eu tenho aquela equipe de loja que está no balcão atendendo os clientes que estão na loja, e essa mesma equipe, de repente, precisou empacotar, despachar um volume de pedidos no digital que não era do dia a dia deles. Isso gerou um impacto operacional, né? Mas é algo que para esse ano a gente fez o nosso dever de casa, eu diria. Mas é assim, né? Lições aprendidas. E, Léo? Eu acho que vai de encontro com o que a Pri falou, porque como o fluxo de vendas é muito grande na Black, acaba que a gente faz um canal direto com a loja física, né? Ela funciona em complemento ao site. Então, fazer um pick-up store, um ship from store, isso afeta a loja, né? Então, a gente está preparado para um volume X de vendas numa loja física e ele aumenta, potencializa essa demanda e que nem sempre a gente estava preparado, se preparou para receber aquilo. Porque o canal do digital é o que está crescendo mais exponencialmente na Granada, tá? É um crescimento acima de todos os outros canais em relação ano a ano. Esse ano a gente já se preparou para isso, para tornar essa experiência melhor, até para o nosso colaborador interno, né? Porque você pensa, não são os clientes que tem que ter uma experiência boa, o nosso colaborador também ele precisa ter, né? Então, ele tem uma previsibilidade do que vai acontecer, quantos pedidos vão chegar, isso a gente está tentando entregar essa experiência também fluida para o nosso colaborador. Tá? É importante, né? Como a Priscila comentou, imagine, ele tá lá no balcão, tá vendo a fila formar, ao mesmo tempo tá cheio de pedido lá na retaguarda que ele tem que separar, atender. Ele é difícil, né? Então não tem como não pensar também no nosso funcionário, nosso profissional, né? Que precisa atender bem o cliente. E aí, perdão, só uma curiosidade, uma coisa muito bacana da Pague Menos. A gente faz um convite para todos os funcionários da matriz, do administrativo, irem para a loja para botar a mão na massa também, né? Então, a gente já tem uma escala de todo mundo que, ao longo do mês, né? A gente, obviamente, tem mapeado aqueles dias que são mais quentes. O povo vai para a loja para ajudar a empacotar na loja também os pedidos do digital. Legal. Respirar o varejo. E o que vocês acreditam que o seu consumidor tem de expectativa para esse dia? É preço? É prazo? O que vocês acreditam que move mais? Porque a gente já vê em algumas marcas que o consumidor tá esperando. Ele realmente está esperando aquela data para comprar, né? E até muitos antecipam o Natal, né? É uma data que no varejo acabou realmente pela proximidade. Eu mesmo sou um que eu posso falar que nessa data eu vejo todo mundo que eu vou presentear e já saio comprando, né? Então, a gente faz uma escuta ativa nas redes sociais, né? Então, a gente pega o que o cliente está falando. A gente já está anunciando uma Black. O que o nosso cliente está esperando? Então, a gente faz um mix, né, dos nossos produtos mais carro-chefe. A gente coloca, como a Pri falou, nossos descontos são bem agressivos também. A gente vai de 20% a 80% de desconto. Então, dá uma margem muito boa para você conseguir comprar o produto que você esperou ali durante um bom tempo. E tem produtos que são carro-chefe da Granado, né? Por exemplo, o que vende muito. A gente tem um market share da linha BB de 60 e poucos % do mercado brasileiro, né? A Pri é nossa parceira nas vendas também, na Pagamentos. Então, muitos consumidores esperam essa época do ano para comprar em quantidade para abastecer suas casas. Então, a linha BB, por incrível que pareça, são acho que nossos clientes mais pedem nas redes sociais. A linha BB já vai entrar em promoção. E é o momento que eles aproveitam para comprar e se abastecer, tá? Então, assim, o nosso portfólio de descontos ele é bem agressivo, tá? E também o nosso mix de produtos também é bem amplo para atender todos os tipos de pedidos que nós tenhamos pelas redes sociais. Você trouxe um tema da escuta, né? Dos clientes. E a rede social é um canal super importante para isso, né? E vocês recentemente também tiveram um boom, né, no canal de um produto que é o sabonete de enxofre, né, que um dermatologista foi lá e postou, deu a indicação, que acho que é o Dr. Ursinho, se eu não me engano, e o produto bombou, assim, né? Nas farmácias devem ter acabado, nas lojas devem ter acabado. Como é que é isso, né? Isso é o pessoal chama do conteúdo gerado, né, pelo público, né? Ou seja, não foi uma ação ativa de vocês, né? E de repente
estava aí bombando nas redes e na procura. Isso surpreendeu a Granado, né? Até toda a nossa rede de supply, abastecimento ali, isso foi surpreendida, porque é orgânico, né? Acabou que um influencer falou de um produto que já era conhecido há anos na Granado, tinha sua venda ali expressiva, né? Mas acabou que, de um exemplo que ele deu, a gente ganhou um público que já não conhecia nossos produtos, todo o nosso portfólio de produtos. Além de subir a venda do nosso sabonete enxofre, que gerou corte, tá? Que não estava previsto isso, essa meta de vendas e também de fabricação. Novos clientes, o que a gente viu foi um movimento de novos clientes entrando, tá? Porque passaram a conhecer o nosso mix de produtos. Nossa venda B2B também, a gente deixou de entregar, porque não tinha produto, né? Você tem todo um tempo de preparação do produto, mas que isso tem não só com sabonete de enxofre, tem acontecido com vários produtos da Granado nas redes sociais, e nem sempre são produtos que a gente potencializa ali. A maioria não são, é orgânico, tá? Então hoje a gente tem uma série de influencers que eles vão falar do produto, eu gosto disso, e é o boca a boca, né? Uma pessoa que influencia a outra, vai de boca a boca até que você pega aquele produto e dá um boom nele. Isso tem acontecido muito com os produtos da Granado, com a nossa linha de perfumaria, que eu acho que talvez tenha acontecido muito também, que a gente está investindo muito em perfumes, e são influencers que acabam que depois viram nossos parceiros, vão lá gravar conteúdos com a gente, vão visitar a fábrica, que a gente traz eles. Putz, o cara falou do produto sem pretensão alguma, e ele conseguiu alavancar uma venda de um produto que, caramba, isso é fantástico, é fantástico. E o que a gente faz com isso? A gente aprende, né? A gente aprende como a rede funciona, a gente aprende que tem que se programar numa parte de abastecimento, tem que ter um corte ali, que você tem que ter um estoque de segurança para justamente prever. Nem sempre a gente vai conseguir prever, mas a gente tenta ao máximo prever algum produto que está mais em evidência nas redes sociais, já sabendo que aquele produto vai ter um aumento expressivo nas vendas. Legal. E Priscila, como é que funciona para vocês a rede social? Porque vocês têm a própria marca, né, impulsionando e se relacionando com seus consumidores, mas tem o exemplo aqui da Granado, né, que é uma ação que bateu lá na Granado, está na sua gôndola. E aí como é que funciona isso para vocês? Acho que social hoje é um potencializador para qualquer negócio, né? A gente gera muito conteúdo para social também, porque a Pague Menos, ela é o varejo farmacêutico com mais conteúdo de saúde disponível no YouTube no mundo. É uma loucura isso, né? Então, a gente tem os dois olhares, o olhar da produção do conteúdo e, obviamente, uma escuta muito ativa de tudo que está sendo falado dentro das redes, né? E essa construção de marca dentro do social, independente dos produtos, que é óbvio que a gente, eventualmente, tem ótimas surpresas, como foi o caso do sabonete de enxofre da Granado, e às vezes a gente também tem potenciais crises, e a gente também usa o canal para entender como isso acontece, mas a gente tem a própria construção de marca, né? Então, comentei anteriormente que a gente acabou de fechar uma parceria com a Juliette, né? A partir do momento que eu tenho a Juliette no social falando sobre a farmácia Pague Menos, independente do produto, eu estou gerando uma conexão com o público da Juliette também, sim, uma conexão de marca. E isso também é um ponto bastante relevante para a gente, né? É um cuidado muito grande, né? E conta mais, você citou agora há pouco da ativação que vocês fizeram no Detal. Como surgiu essa ideia, né, e qual foi o resultado disso, né? O que vocês imaginavam que realmente aconteceu, o que não deu certo no que você esperava e o que foi surpresa? Nossa, eu acho que a participação no Detal foi ideia do nosso VP de marketing, VP de clientes, me perdoa, que é o Renato Camargo, e ele é um cara que entende muito de branding, assim. E a gente tem um desafio como marca, que é gerar awareness de Pague Menos no Sul e Sudeste. A Pague Menos é uma coisa muito louca isso, né? Eu comentei, eu estou há quase um ano na marca. Quando a gente fala da Pague Menos no Norte e Nordeste,
ela é uma marca muitíssimo amada, gente. Sabe, e aí eu sempre pego o comportamento, né? Quando eu preciso ir na farmácia, eu vou na farmácia, certo? No Norte e Nordeste, as pessoas não vão à farmácia, elas vão a Pague Menos. É diferente, né? Mas quando a gente vem para o Sul e Sudeste, a gente ainda precisa se fortalecer. Então, o Renato falou, vamos participar do Detal para a gente gerar essa conexão com o público, né? Vamos entender como é que vai ser do ponto de vista de vendas, vamos entender como é que vai ser fazer uma operação de farmácia dentro de um festival, né? Porque você tem toda uma questão de condicionamento de produtos, quais os produtos que fazia sentido a gente levar, quais que eventualmente de maneira nenhuma, enfim. E como seria essa experiência, como seria a percepção dos nossos clientes a partir do momento que a gente estaria dentro de um festival. Gente, foi assim, um sucesso inimaginável e foi um sucesso ainda maior por causa de um influenciador. Não sei o quanto vocês acompanharam a história do porquinho da Paulista, né? Boa. A gente levou ele pro The Town conosco, ele estava lá cantando, e as pessoas amaram o fato do Porco da Paulista estar conosco no The Town. E aí, todos os horários que ele estava conosco, nosso espaço lá no festival explodia. Por coincidência, entre um fim de semana e outro do The Town, o Porquinho teve um episódio na Paulista que ele tomou uma garfada. E aí, quando foi o outro final de semana que ele ia estar conosco no festival, o time de marketing teve uma ideia incrível. E aí, quando ele chegou lá, a gente colocou um curativo nele. E isso reverberou na rede social de uma maneira super bacana. E quando a gente analisa o comportamento de awareness de marca, em função de toda essa participação, a gente teve um reconhecimento altíssimo, gente, assim, eu acho que e a gente sente isso no dia a dia, sabe? Então, as pessoas me abordavam para falar, nossa, que demais que a Pague Menos estava no The Town, né? E, obviamente, isso se confirmou depois em pesquisas, em reconhecimento de marca, enfim, que sempre vem na sequência de momentos como um festival do tamanho do The Town, né? E tem outras ações assim que você possa compartilhar com a gente ou ainda é segredo? Não, tem sim. Na verdade, a gente também participou do Tomorrowland, que veio logo na sequência, né? É um festival no interior de São Paulo. Também foi um sucesso na mesma linha. Para o ano que vem tem mais aí um grande festival dentro daquele ponto que eu falei, né? Farmácia não é sobre doença, farmácia é sobre saúde e bem-estar. Mas esse eu confesso que eu ainda não sei se eu posso abrir. Vamos aguardar. Eu queria falar, eu acabei que eu não explicitei para vocês da nossa participação no TikTok. Foi a live mais longa da história do TikTok no Brasil. Tá? Foram 3 dias de live consecutivas. 3 dias Três de dias live. de live consecutivas. E já integrada com o TikTok Shop, tá? Nós nessa live lançamos uma box, que era da box do TikTok, que fizemos exclusivamente para live e esgotamos ela no primeiro dia. Caramba. Tivemos que correr, produzir mais, porque deu tão sucesso, mas muito sucesso, muitos acessos, que além da box, a gente botou produtos com desconto, a TikTok entrou com mais desconto sobre o produto da Granado e todo mundo engajou, sabe? A gente alugou, botou como se fosse uma van, uma vitrine toda com TikTok e Granado, tá? Por trás tinha todo um time de tecnologia, todo um aparato para manter isso aí, o pedido entrando, o estoque fluindo. As integrações que nós fizemos foi uma das primeiras do Brasil entre uma grande empresa e a TikTok Shop, tá? E a gente ganhou até um prêmio, tá? A gente ganhou um prêmio América Latina aí por ter essa live aí o mais fluida possível e 3 dias de live, tá? Isso pra gente é um prêmio, assim, de muito valor, tá? Vamos falar daquela tradição da Granado? Isso é totalmente fora da caixinha da Granado e é onde a gente vai estar investindo bastante. Então, assim, prepare-se, porque, assim, 2026 a gente está com um crescimento muito grande e as lives, a gente já viu que a gente engaja muita gente, a gente traz muita gente para a Granado. Tá? E você tocou num tema que é bastante relevante, né? Entre a visão do varejista e do consumidor, que quando você lança um co-brand, e a gente tem várias aí, não vou nem citar aqui, e quando se cria, né, essas parcerias ou esses lançamentos, você tem uma expectativa.
E muitas vezes essas expectativas se superam assim absurdamente. E aí qual é a estratégia da marca, né? Eu relanço, ou seja, eu, né, faço uma segunda edição, eu lanço outras coisas parecidas, né, com a mesma pegada, ou simplesmente encerro ali e deixo o gostinho de quero mais no público, né? É um desafio bastante grande para a marca, né? A gente viu que quanto mais a gente lança e inova, mais o nosso cliente ele pede por novos produtos, novos lançamentos, novos boxes, né? Além da live do TikTok, a gente tem um box recorrente, né? Que é uma assinatura que ela é bimestral. E tem uma série limitada, né? A gente lança, por exemplo, alguns 1.000 produtos, 2.000 produtos, que são os boxes. E abre para novos assinantes. Quem já está no box, ele continua. Mas a gente abre a oportunidade para novos assinantes do box. E na última vez nós lançamos 4.000 boxes. Esgotaram-se em algumas horas. Então a gente está vendo assim, olha, essa estratégia de lançar 4.000 já não está dando conta. Então qual o número? Então a gente sempre quando subir um degrau, a gente parece que tem que subir mais 2 degraus ainda para atender o nosso público. Ele está latente por novidade e é sempre assim, o box é surpresa, né? Então você tem um valor fixo ali que o nosso cliente paga, recorrente, e só vai saber qual produto quando abre o box dentro de casa. E a gente tem dos melhores feedbacks, né? O produto da Granado, quer receber um perfume, quer receber um creme. Eu acho que o fator surpresa também, acho que conta muito, né? Acho que todo mundo gosta de receber uma surpresa e surpreende mesmo. Tá? Legal. E o que é muito legal no caso da Granado, eu sou fã, né? É que são produtos novos, embalados de uma nova forma, mas para mim conecta muito com uma memória afetiva, sabe? Você começou falando da loja na Tijuca, que era uma farmácia de manipulação. Eu sou da Tijuca, eu sou carioca, vocês já devem ter percebido nessa altura. E eu tenho uma recordação tão doce sobre isso, sabe? A Granado, ela faz isso muito bem, né? Essa conexão com a tradição e com tudo de novo que vocês vêm trazendo e que gera esse senso de, cara, eu quero ter isso aqui, essa novidade da Granado que eu ainda não acessei, né? Muito legal. Então, e a Granado tem esse quê do carioca. Eu tava comentando com ele que eu visitei a loja de Ipanema e a hora que eu olhei, sorvete na loja. Falei, Granado, sorvete, Granado. Falei, me conta, o que é isso, né? De onde surgiu essa ideia? Então aproveita, comenta pro público também. Tá bom, foi uma ideia inusitada do nosso gerente de marketing, né? Do Igor, até da nossa CEO também, a Cici, de trazer uma novidade pro verão. O que vamos, uma mesa pequena como essa aqui, ó, e todo mundo começa a fazer um brain ali, o que a gente vai trazer de novidade? Novidade, né? Veio a ideia do sorvete. Sorvete que remetem a nossos perfumes. Né? Então eu tenho um sabor de um sorvete que tem alguma essência de um perfume que a gente já fabrica. E esse brain levou assim, a várias degustações de sorvete ali passando. Você está fazendo uma reunião, daqui a pouco vem um potinho de sorvete. Esse eu gostei, esse eu não gostei, isso aí, até chegar nos nossos sabores. Tá? Isso foi feito em collab com um fabricante de sorvetes lá do Rio e deu muito certo. Né? A ideia era potencializar a venda dos perfumes da Granado. E o resultado foi magnífico, porque o que era para ser um verão, já estamos aí, já entrando no 2º ano de sorveteria Granado, né? Reformulamos uma loja nossa, que é a loja de Ipanema. O 2º andar dela é só sorveteria, e acaba que a gente vem lançando novos sabores conforme a gente vai lançando também novos perfumes. Então, assim, tá super engajado essa jornada. Assim, a gente fez uma jornada que quem comprasse um perfume ganhava um sorvete e quem comprasse um sorvete ganhava um desconto no perfume. Então ficou interligado a promoção e a ação ali. Está dando muito certo. E isso a gente não ficou só na loja de Ipanema. Isso a gente conseguiu levar para eventos. Então a gente tem eventos no Jockey Club, aqui em São Paulo também, que a gente leva a nossa sorveteria ambulante, a gente tem um carrinho que leva os sabores. Então, assim, a gente tem feito muita ativação com a parte de sorvete e agora a gente está tentando saber qual é a nova menina dos olhos que a gente vai colocar para potencializar as vendas. Entendeu? A pressão aumenta, porque, né? Aumenta. Justamente, a pressão aumenta. Se você deu tanto certo, agora o que a gente vai fazer de diferente, né, para trazer novas vendas? E tá muito legal essa jornada, tá muito bem elaborada, tá?
Que gostoso, não, muito legal, assim, são histórias que inspiram, assim, é muito, muito bom escutar, né? E voltando para o nosso tema Black, né, Black Friday, já virou, como a gente já citou, alguns anos acontece, virou uma data recorrente, mas ainda é um grande desafio, né? E para os varejistas que estão nos escutando, assim, o que vocês dão de dica, assim, o que ele precisa se preocupar para poder oferecer para o cliente dele a melhor experiência? Eu acho que seja verdadeiro com o seu cliente, sabe? É um momento onde todo mundo está muito disposto e muito aberto a se conectar com marcas. Às vezes é uma porta de entrada para um novo cliente para a tua marca. Olhe, se prepare para a jornada desse cliente como um todo, né? E aqui, gente, não tem bala de prata. É o que a gente comentou, né? São meses de preparação, é você olhar de ponta a ponta, é você entender aonde eventualmente você já errou. Então, olha para trás, olha o teu histórico, né? Errar, todo mundo pode, vai acontecer, mas a gente tenta não repetir o mesmo erro, Sim. né? Então, para mim, o principal, se eu tiver que deixar aqui uma dica seja verdadeiro, foco no cliente, e aí não tem erro. E vocês já falaram bastante desta data e também a preocupação com o seu profissional, né? Com o seu funcionário, né? Porque ele é o seu cartão de visita, né? Totalmente. Então, ele tem que estar bem treinado, tem que estar bem preparado, né? Para atender e para falar sobre os produtos, né? Então, acho que o cuidado também com as pessoas, né? Do seu time é fundamental. Léo, o que você pode trazer aí de dica? Vai muito de encontro que a Pri falou aqui, né? Eu acho que assim, além de preço, né? Não é só preço. Acho que essa é a grande oportunidade do varejo em si para aumentar a base de clientes. E aumentando essa base de clientes, você fideliza, né? Então você tem que se preocupar com essa fidelização, tornar aquela experiência de compra ali agradável, né? E tornando agradável, a venda é consequência, né? Então, se você tem uma jornada fluida, seus sistemas estão bem preparados para esse fluxo da Black Friday, então essa preparação de meses aí, a PagMenos trabalhando desde julho, a Granado também, né? Depois da nossa semana Granado, se preparando para todo esse fluxo, aprender com os erros do passado, o estoque, o mais fiel possível, tá? Do e-commerce ali, das lojas, para a gente não ter essa fricção aí com o cliente, dele comprar, não receber, ou então você ter bons parceiros de entrega, para você ficar atento àquele prazo ali que você prometeu para o cliente. O nosso cliente disto, ele se atém muito ao prazo de entrega, né? Então, se ele está pagando às vezes uma entrega expressa, ele quer receber aquele produto no prazo que você prometeu para ele. E se você não tiver um ecossistema bem integrado por trás, você vai passar por problemas, tá? Então, assim, a dica que eu dou para todo varejista além do preço, olha a experiência do cliente, deixa essa jornada fluida, né? Porque aí a venda vai ser a consequência. E eu tinha até falado um tema um pouco lá atrás. A Granado, ela não é uma corrida, né, na Black, não é um tiro, é uma maratona pra gente. Então a nossa Black ela é um pouquinho diferente. A gente começa uma semana antes e são 10 dias de Black. Então, assim, é puxado, tá? Então, Operação de guerra. É uma operação de guerra, tem sala de guerra, assim como a PagMenos. A gente faz um brain ali com nossos parceiros, com nossos fornecedores, traz todo mundo para dentro de casa e a gente, todo mundo lá olhando como é que tá os dashes, olhando como é que tá os números, se as integrações estão ocorrendo da forma que deveriam estar, se a disponibilidade do sistema está dentro do que a gente estava esperando, entendeu? Então é uma operação de guerra para a gente manter tudo isso fluindo. E a Black não acaba na Black, né? Ela continua, porque os produtos ainda estão em trânsito, cliente pode estar reclamando, então o meu saque ele tem que estar bem ativo ali e se antecipar aos problemas, tá? Então, assim, além da experiência de venda, todo o atendimento end-to-end ali do cliente, até o produto estar entregue ao cliente, ele tem que estar sendo olhado, tá? Então, varejista, não se preocupe somente em vender, mas com toda a experiência do nosso cliente para você não ser um detrator. E tem mais um ponto, né, que a gente não comentou, mas acabou a Black, não dá tempo de respirar, né? Vem o Natal, né? Então, o Natal é outra operação relevante e que a gente precisa estar preparado. A gente está chegando no final
né? E eu achei que a troca foi maravilhosa, né? Muitos insights. E quando a gente para pensar, para quem não conhece, assim, tá menos distante, fala assim, são dois negócios totalmente distintos, né? E não são, né? Então a gente olha a Pague Menos, a gente olha a Granado, e tem muita sinergia, né? Acho que tem muita troca entre os negócios, né? E não só a Granado está dentro da Pague Menos, mas no modelo mesmo de operação e como se relaciona com o cliente, né? A gente vê que a Pague Menos tem muita informação, muito dado do seu cliente, né? A Granado tem um desafio de buscar, né, e estar mais próximo e entender. O que vocês perceberam aí? O que vocês podem colocar de troca entre as marcas, né? Acho que a gente pode e a gente vem trabalhando junto, na verdade, para potencializar as nossas áreas de negócio, sempre com foco no cliente, mas olhando para dentro também, como é que a gente pode ganhar sinergia, né? Quando a gente chegou aqui, justamente o Léo estava falando, nossa, Pri, semana passada eu estava conversando com o time de CRM da Pague Menos, porque a gente está numa fase onde a gente também está olhando parceiros e, enfim, investindo nisso. Eu acho que entender grandes marcas como parceiras para além do que você vai vender, né? Mas para a construção do teu negócio também, é uma oportunidade muito grande. Já estamos juntos, já somos parceiros, Granado e Pague Menos. Acho que o que a gente tem em comum é essa tradição, essa história longeva, né? De varejos que nasceram essencialmente como físicos, estão se transformando e acompanhando toda a nova jornada do consumidor e conectando o digital a essa jornada omnichannel, né? Sempre com foco no nosso cliente em atender ele da melhor maneira possível. Muito bom. E Léo? Olhando a Pague Menos e a Granado, você colocando assim, são bem parecidas, né? Assim, apesar do foco da Pague Menos é e a Granada é mais presenteável, dermocosméticos, mas no fim é o quê? É o cuidado com o cliente, né? A Granado do seu jeito, a Pague Menos de outro jeito, né? E essa troca ela é bem fluida, porque assim, a gente consegue aprender muito com a área de farmácias, né? Tem muita coisa em comum, que a princípio olhando eu falei, putz, acho que não teria liga, mas não, tem sim. A Granado está inserida dentro da Pague Menos, os dados de sellout dela retroalimentam a Granado para entender também um comportamento ali do B2B, né? E olhando o varejo, a gente utiliza as nossas lojas como meio que um laboratório. E tudo que dá muito certo, a Pague Menos recebe, porque aquele produto já foi testado ali, né? Ele tem liga com o mercado, ele vai vender. Então, quando a Pague Menos recebe esse produto, ele já está maturado no nosso ponto de venda. É o momento que a gente abre ele para o B2B. E isso é muito do que a gente quer. A gente quer que o nosso cliente receba o nosso produto, que a gente receba o melhor, né? E essa troca de experiência que a gente teve hoje aqui, acho que para mim somou muito, né? Acho que eu não tinha parado para pensar e agora a gente conversando, falando, acho que tem muito a ver a Granado e Pague Menos com o cliente. Tá? O cliente ali eu acho que está no centro de tudo, né? E o desafio maior da Granado é fidelizar esse cliente, né? A Pri até falou, eu fiz um bench, uma troca de informações ali, ideias com o pessoal da Pague Menos, e eles estão procurando a mesma coisa que eu, tá? Que é no final fidelizar aquele cliente, tratar aquele cliente como ele quer ser tratado, né? Como ele se sente valorizado, né? Como que eu posso deixar essa jornada para ele mais fluida, engatar em campanhas personalizadas para aquele cliente ali receber o que ele quer. Então não adianta o Cláudio, que não tem filhos, receber uma personalização ali de uma campanha de uma linha bebê, né? Ou então, não sei, um produto que você não tenha nada, um defeat com você está recebendo ali continuamente. Cláudio, vem comprar. Então, assim, engatar justamente os produtos que você fazem parte do seu dia a dia para você receber campanhas que fazem sentido para você. E no final, assim, a Pague Menos, que é a mesma coisa que a gente, ser assertivo, né? Então, quanto mais assertivo eu for, mais retorno eu vou trazer para a Granado. E também para o cliente. Eu não perco o tempo do cliente. É um mega desafio para o varejo, para o varejista, saber quem é o seu cliente, né? E as características dele. Então, uma vez que você consegue chegar nesse patamar, a sua relação com o seu consumidor, ela muda radicalmente.
é o que você disse. Muitas marcas, elas estão muito pautadas na qualidade do vendedor. Né? Então é aquele vendedor que conhece o do consumidor, ele sabe, putz, chegou esse produto, eu vou pegar minha listinha aqui, né, minha caderneta, vamos falar do passado, né? Não é mais assim, mas simbolicamente, e começa a fazer o seu contato. Quando isso já parte da marca, isso potencializa absurdamente. Não é só uma questão mercantil, né? O cliente se sente acolhido, ele fala, eles me conhecem, né? E muda. Legal, a gente está chegando ao final e a gente gosta de lançar um desafio para os nossos convidados, que é vocês indicarem uma pessoa, uma referência no mercado do varejo, que possa sentar aí, né, na cadeira de vocês e compartilhar também com a gente do seu negócio, dos seus aprendizados. E eu gostaria de lançar esse desafio para vocês. Priscila, vamos começar com você ou vamos começar com o Léo? Quem pega a frente? Não, posso começar aqui. Eu acho que hoje a gente teve aqui um enfoque muito grande, né, em varejos tradicionais que passaram por transformações, enfim. Gosto da ideia da gente, de repente, trazer alguém aqui que seja um nativo digital e que consiga dar uma perspectiva por um outro ângulo da Black, né? Então, eu indico o Beni Harari. Ele é diretor do Mercado Pago, então ele vai vir aqui justamente falar sobre o desafio do todo o volume de transações e como garantir que isso seja fluido, né? Durante um período onde os volumes são muito mais altos do que o padrão. Acho que seria super bacana tê-lo aqui também. Gostei, boa dica. Obrigado. E Léo? Do meu lado, eu penso muito assim em tecnologia como aliada ao negócio, né? E eu já tive alguns bate-papos com o Renato Pedigoni, tá? Ele é da Boticário, é diretor da Boticário. E o tempo que ele investe, a equipe que ele mantém para olhar para IA, machine learning, eu acho que ele traz muita inovação nessa área. E é onde eu tenho bastante, assim, trocado bastante ideias nessa área lá também, dentro da Granado, o que a gente consegue avançar. E ele está alguns passos à frente e a gente tem servido de referência no mercado, aí, inclusive em algumas palestras que ele tem dado. E eu acho que é um caso, assim, que ele pode trazer à luz, que pode inspirar outros varejistas, assim como me inspirou, tá? Muito bom. 2 excelentes indicações e eu espero que a gente consiga trazê-los em breve aqui. Muito obrigado. E a gente está chegando ao final. Eu queria, né, que se vocês quiserem deixar uma última palavra, né? Nosso tema principal foi Black, né? Foi maravilhoso nessa troca com vocês. E eu queria deixar aí o microfone e a câmera aberta para vocês passarem uma mensagem. Maravilha, minha mensagem é: aproveitem a Black da Pague Menos, né? A gente essa semana, na verdade, já lançou o Esquenta Black. A nossa Black oficialmente começa no dia 3 de novembro e vai até o fim do mês. Tem muita promoção boa, parcelamento em 10 vezes, descontos de 80%. A cada semana a gente vai ter novas ofertas com descontos ainda mais agressivos. Então, venham para cá. Acho que é esse o meu convite final aqui. Muito bom. E Léo? Aproveitar e agradecer a Lynx pelo espaço, pelo bate-papo. Acho que foi muito legal. Acho que eu esperava muito, mas não muito como eu gostei bastante do que a gente discutiu aqui. Acho que foi bem prazeroso, tá? Conhecer a Priscila. Cláudio já conhecia, mas de outros tempos. E falar com todo mundo que vai entrar numa Black agora, se preparem. A Granado começa a Black no dia 21 de novembro, vai até o final do mês, tanto lojas físicas quanto o nosso site e também lives que nós faremos durante a Black, tá? Então, assim, obrigado pela oportunidade. Muito bom. Queria agradecer. Pessoal, muito obrigado. Obrigado por estarem aqui conosco nesse episódio especial, falando de Black e com 2 marcas tradicionalíssimas e super reconhecidas no mercado. E acompanhem o nosso canal para novos episódios.